Meus amigos e minhas amigas, foram sorteadas as oitavas de final da Champions, então nesse vídeo eu queria comentar um pouquinho sobre cada jogo, beleza? Fazer uma pequena e breve análise e também já tentar simular o caminho pra final, porque eu acho que tem uma parte que tá bem definida, por incrível que pareça, beleza? Vamos começar com o PSG e Chelsea. Cara, assim, é um confronto que eu acho que o PSG, nessa temporada, eles não estão mais tão avassaladores quanto na última. Na última, vale lembrar, começaram a primeira parte da temporada muito mal, e a segunda, eles foram engrenando de tal maneira na Champions ali, que eles ficaram praticamente imbatíveis, né? Até acontecer aquilo que a gente viu na final contra a Inter de Milão. Nessa temporada, se a gente puxar os resultados do PSG assim, né, eles têm tido uns tropecinhos aqui ou acolá, eles têm tido algumas vitórias bem menos convincentes, né, eles deram uma sofrida agora na Champions contra o próprio Mônaco. Então é um time que parece que falta um pouquinho do gás que eles tiveram na última temporada. Ainda assim, cara, o elenco dos caras é muito bom, né? Eles são os atuais campeões, eles já estão jogando juntos aí, esse time tem quase 2 anos. Eu acho que no momento que chega, no pega pra capar, né, no momento que eles tiver que realmente, né, dar aquela inclinada assim no videogame e começar a jogar sério, eles vão moer esse time do Chelsea aí, né? O time do Chelsea tá com um técnico novo, o Rosenior lá, ele parece ser um bom técnico, o time deu uma melhoradinha, né, depois que o Maresca saiu, mas também não é lá tudo aquilo. O Chelsea tem um dos elencos mais jovens da Premier League e imagino que deve ser a mesma coisa na Champions, né? Então muito jogador inexperiente que não viveu ainda tantos duelos desse tipo, tantos embates assim, e tá enfrentando o atual campeão. Então eu acho que, cara, no momento ali que o Paris quiser apertar, eles vão dar uma demolida nesse Chelsea aí. Eu imagino que uma diferença no mínimo de 2 gols no agregado. Beleza? E o Paris Saint-Germain passa. Chegando em Galatasaray contra Liverpool, o Liverpool também já passou a pior fase da temporada, né? No momento eles deram uma melhorada boa, ainda não é aquele Liverpool avassalador que a gente viu no começo da temporada passada, com o Salah basicamente metendo gol todo jogo, né? Mas o Galatasaray, cara, é assim, time turco na Champions geralmente tem problema, né? O fato de que eles conseguiram eliminar a Juventus já foi quase um milagre, mas ainda assim foi um milagre calcado na covardia, porque os caras jogaram contra a Juve o jogo de volta com 3 gols de vantagem, deixaram a vantagem ir pro ralo, porque a Juventus fez 3-0 e a Juventus estava com 1 a menos. E a Juventus, se tu pegar as estatísticas do jogo, moeu o Galatasaray, beleza? Destruiu os caras. Eles criaram uma quantidade de chances absurda, foi 5 de gols esperados no tempo normal contra 1 do Gala. Então eles fizeram o suficiente pra golear o Galatasaray. E é bem verdade que o Gala tem, tipo, muitos jogadores que vocês vão conhecer, que já jogaram na elite do futebol europeu. A gente tá falando do Osimhen, do Noah Lang, do Torreira, o próprio Davinson Sanches, né? Tem outros jogadores excelentes como o Gabriel Sara, o Yilmaz aqui também. Fora os caras que vieram do banco nesse jogo contra a Juventus, por exemplo, o Sacha Boey e o Sané até ontem jogavam no Bayern de Munique, né? O Gundogan, Manchester City, o Icardi, todo mundo conhece. O Singo é um monstro esse cara aqui, né? Então, eles têm jogadores realmente que poderiam competir nas principais ligas europeias tranquilamente, né? Não é um Gala cheio de jogador mais desconhecido, assim, que atua, que tem sucesso mais local. Não, são caras comprovados a nível europeu. Porém, apesar de eles estarem liderando o Turcão lá, né? E talvez vão ser campeões, não sei que o Fenerbahçe tá logo atrás. Eles têm alguns resultados também que não me botam tanta confiança. Essa própria derrota pra Juventus, né? Um tropecinho aqui no campeonato turco, quando enfrentaram o Manchester City, que a gente imagina que seja um confronto similar em termos de força pra eles do que vai ser o Liverpool, né? Eles tomaram taca também. Então, cara, eu não acho que o Galatasaray um time que bota tanto medo, né? O Liverpool, acredito eu, que é favorito e que se eles conseguirem segurar na Turquia, nem que seja um 0-0, 1-1, tanto faz. Quando chegar no Anfield, maluco, eles têm que fazer uma panela de pressão, como fez a Juventus, né? E acredito que eles vão passar de fase sim. E aí nas quartas a gente teria um PSG contra Liverpool, que já foi um confronto decisivo da última Champions, porque eu tenho pra mim que se o PSG não elimina o Liverpool daquela maneira nos pênaltis e o Liverpool passa, a gente veria o Liverpool tranquilamente chegar nas semis ou talvez até na final, né? Mas o destino quis que eles caíssem cedo. Agora o próximo confronto, Real Madrid contra Manchester City, todo mundo sabia que isso ia acontecer, né? Quando virou uma possibilidade que acontecesse, eu até brinquei no último vídeo que eu falei, né? A possibilidade é 50% de cair Real Madrid City e 50% de não cair. Mas os 50% do Real Madrid contra City vai virar 100%, porque não tem como, cara. Às vezes o magnetismo, né, a atração de certas coisas na vida é muito forte, né? O Courtois brincou assim também, ele falou, eu sei que vai ser o Manchester City. E realmente foi, né? E esse aqui é um confronto que
tá virando um clássico moderno da Champions porque a gente tem tido todo ano desde 2019 e 20, cara, olha só. Pô, isso aqui é muito fantástico, cara. A gente tem 5 vitórias do Real Madrid, 5 do City e 5 empates. Olha o equilíbrio desse confronto, cara. E desde 2019 e 20, dá uma olhada aqui, ó. Todo ano eles se enfrentam, né? 19 e 20, se eu não tô enganado, é aquele confronto do Gabriel Jesus, que ele mete gol nos dois jogos, passou o City, né? Aí 2021, 22, já é o confronto do Benzema, né? O confronto do Rodrigo, aquele gol de cabeça do Rodrigo, depois o gol do Benzema. É aquele confronto que o Real Madrid tava praticamente eliminado e consegue ressurgir das cinzas, e depois vai ser campeão da Champions, né? Todo mundo lembra aí. 2022-23 já é aquele confronto que foi meio desequilibrado no segundo jogo, porque o Manchester City estava muito azeitadinho e eles terminariam essa temporada campeões da Tríplice Coroa. Foi quando eles venceram a Inter de Milão na final da Champions, né? Então aquele City ali talvez tenha sido a melhor versão do City sob o comando do Pep Guardiola, com várias invenções dele, né? Ele jogava com 4 zagueiros em vez de ter laterais, né? Era o Ake na esquerda e o Akanji na direita. O Stones era zagueiro, mas fazia papel de meia durante o jogo. Era um City fantástico ali, com o Haalandinho voando também. Aí passou o City mais uma vez, né? Aí 2023-24, esse aqui é aquele jogo que... é o confronto que vai pros pênaltis e que depois o Bernardo Silva, né, ele perde batendo no meio do gol. E aí o Real Madrid passa nos penais e depois vai ser campeão de novo contra o Borussia Dortmund na final. E 2024-25 já é o confronto da temporada passada que teve hat-trick no Mbappé, né? Então, passou mais uma vez o Real Madrid, pegando um City que tava daquela época bem dilacerado. Foi o City naquela pior temporada do Guardiola e ainda nos playoffs, né? Ou seja, o City caiu muito cedo, caiu antes das oitavas. E agora eles se pegam de novo nas oitavas. Então, se tu for ver de 2019 e 20 pra cá, eu acho que foram 3 passagens do Real Madrid e 2 do Manchester City. Então, pra buscar o equilíbrio perfeito, né, tá faltando o quê? O Manchester City eliminar o Real Madrid mais uma vez. E eu acho que é o que vai acontecer. Pô, é óbvio que é um confronto muito equilibrado, pode acontecer qualquer coisa, né? Mas eu tô achando que vai dar Manchester City, né? Eles deram uma ajeitadinha, acredito que nessa reta final de temporada. Eles estão crescendo, vão crescer um pouco mais com o Pep Guardiola aí, buscando tanto o confronto contra o Real Madrid quanto aproximar do Arsenal na Premier League, né? E eu acho que o Guardiola é um cara que ele tira muita coisa da cartola. É um jogo que certamente não vai ser um amasso pra nenhum dos dois lados, acho. Acho que vai ser equilibradíssimo. Tem tudo pra ser, sei lá, 3-2 no jogo de ida, 2-1, 2-2 no jogo de volta, alguma coisa assim, creio eu. E também vai contar muito se o Real Madrid vai estar com ou sem o Mbappé. O Mbappé tá com uma lesãozinha agora que eu vi gente especulando que ele poderia perder, pelo menos o jogo de ida contra o Manchester City. Vamos ver quanto tempo vai demorar a lesão do Mbappé, que faz muita diferença, né? Uma coisa que eu tenho certeza também é que, porra, o Arbeloa, né, abre o olho, tem que botar o Rodrigueira pra jogar, né? A gente tem aqui os artilheiros desse confronto entre City e Real Madrid. Benzema com 6 não tá mais lá, né? Aí eles têm Rodrigo com 5 e Mbappé com 4. Bota os dois em campo, mais o Vini. Sei não, hein? Acho que o Manchester City começa a tremer já, velho. A quantidade de jogador do Manchester City que vê o Rodrigo e dá calafrio no maluco é brincadeira, pô. Não, e ainda esqueci de mencionar que além de ser equilibrados os confrontos, assim, quem venceu... Olha só, gols marcados. 26 do City, 25 do Real Madrid. Cara, olha esse equilíbrio, que coisa absurda, velho. Depois a gente tem a Atalanta contra a Bayern de Munique. Esse é um confronto que a Atalanta, dependendo de como ela entrar, acho que ela pode dar um trabalho. Mas eu não consigo acreditar porque pra mim o Bayern de Munique é o time mais encantador e avassalador dessa temporada. É muito verdade que o Rafael Palladino, novo técnico da Atalanta, conseguiu deixar pra trás aquela Atalanta horrorosa que começou a temporada lá e deu uma consertada nos caras, sem tomando muito pouco gol na maior parte dos jogos aí, né? Venceu o confronto contra o Napoli, virou a partida contra o Dortmund. Então é uma Atalanta que certamente vai estar com confiança, não é um time fraco, mas mesmo contra o Dortmund, por exemplo, eles deixaram muitas chances de gol escapar também. Ou seja, o Dortmund criou bastante. E o Bayern de Munique não vai perdoar, como o Dortmund perdoou. Então eu acho que é um confronto que, apesar da Atalanta estar bem, né, tá numa crescente muito grande, o Bayern de Munique simplesmente demais, não dá pra eles tancarem. Vamos ver também como é que vai estar a situação de Harry Kane, né, nesse momento. O jogador com mais participações em gols na temporada europeia, o jogador com mais gols na temporada europeia, né, esse cara vai fazer diferença com certeza se ele estiver em campo. Então, se o Kane estiver saudável, tranquilão pra jogar, meu amigo, eu não consigo ver a Atalanta passando nesse confronto não, velho. Newcastle e Barcelona, cara, esse é o tipo de jogo que, assim, em teoria o Barcelona é favoritaço, né, porém tem um detalhe aqui muito importante pra se falar. Cara, o Newcastle, ele tem um time que, se o Barcelona jogar com aquela defesa lá no meio campo, toda desconfigurada, né, se cometer os mesmos erros que cometeu contra o Atlético de Madrid, vai ser eliminado.
Porque o Newcastle, eles conseguem jogar muito bem no contra-ataque e eles têm jogadores extremamente velozes que podem fazer esse tipo de corrida por trás da linha defensiva, da linha de impedimento do Barcelona, né? Como fez o Giuliano Simeone 300 mil vezes no último Atlético contra Barcelona. Então se eles colocam ali Anthony Gordon, Ashley Barnes e até o Elanga na correria e a defesa do Barcelona tiver com aquela linha no meio campo lá, eles vão tomar baga, eles vão perder. Não sei se vão perder um jogo, se vão perder os dois, mas eles vão perder, né? Então eu acho que esse jogo aqui é um dos que parece meio fácil de prever, mas eu acho que é o mais traiçoeiro. Não me surpreende se o Newcastle passar, não me surpreende. Atlético de Madrid contra Tottenham. Cara, esse aqui vai ser a eliminatória mais fácil da carreira do Simeone. Ele não poderia ter pedido um adversário mais tranquilo, porque o Tottenham nesse momento tá em frangalhos, amigo. Mal tem um time titular, tá? Porque tem literalmente tipo 7 titulares lesionados e mais ou menos uns 11 lesionados ao total, né? Então basicamente joga no Tottenham quem tiver saudável, quem consegue andar, né, joga. E ao mesmo tempo o time não tá jogando nada de nenhuma maneira. Então o que eu quero dizer com isso? Que se o Simeone, ele resolve jogar mais ou menos daquele estilo em que ele enfrentou o Bruges, por exemplo, né? Fica um pouquinho mais pra trás e sai um pouco mais no contra-ataque. Dá a bola pro Tottenham, deixa o Tottenham jogar. Cara, o Tottenham não sabe o que faz com a bola. Vai ser a vitória mais fácil da carreira. Cara, ele vai dar a bola lá pro Tottenham, aí o Tottenham vai passar de um lado pro outro, vai entregar a bola nos pés lá do Julian Álvares e já era, acabou. Né? Isso aqui, no estádio do Atlético, pra mim é papo de 3-0, tranquilo, tranquilo, tranquilo. No estádio do Tottenham, aí já não sei, né? Provavelmente menos, né? 1-0, 2-0. E se o Simeone resolver resgatar um pouquinho daquele Atlético de Madrid que joga mais com a posse de bola, que joga um pouco mais propondo o jogo, cara, o Tottenham também vai cair igual mosca. Vai ser muito fácil isso daqui. Cara, vamos ver como é que tá o Tottenham, né? Só tomando baga de todo mundo, né? Fora a Champions, que a gente deu umas sortes aí de pegar uns adversários mais fracos, em frangalhos, né? Como o Dortmund com um a menos, ou o Frankfurt logo antes de demitir o técnico deles que tomava gol todo jogo. A gente não consegue ganhar de absolutamente ninguém, né? De vez em quando a gente consegue fazer uns golzinhos, mas é um time que tá completamente no bagaço da laranja, não tem nada no time. Chegou um novo técnico, vamos ver se até o jogo contra o Atlético de Madrid ele consegue mudar as coisas. Às vezes isso acontece, né? O novo técnico chegou, tomou taca do Arsenal, mas agora ele vai ter umas 3 semanas, né, antes do jogo contra o Atlético. Talvez até lá as coisas mudem um pouquinho, mas eu acredito que... Não, assim, cara, a chance do Tottenham passar é 1%, sem sacanagem. Bodo Glimt e Sporting, eu acho que também, assim, em teoria, né, na teoria, no básico do básico, a gente botaria o Sporting como favorito. Mas eu acho que o Sporting, apesar de estar com um time muito bonitinho, velho, que tá brigando pra ser campeão, que empatou os jogos de confrontos diretos, né, contra Porto e Benfica, eles não perderam pouquíssimos jogos na temporada aí. Na Champions classificaram entre os 8, né, então é um time que, cara, tem suas valências, tem jogadores que estão voando lá, o Trincão tá muito bem, aquele Luis Soares, o outro Luis Soares, tá metendo gol a rodo e tal. Mas, cara, eu tô com a impressão, é que a gente não sabe como é que vai ser pro Bodo Glimt, né. Que tipo de Bodo Glimt que vai entrar em campo. Mas se for o Bodo Glimt contra a Inter, eu tô achando que passa o Bodo Glimt. Acho que eles vão fazer história, rapaziada. Acho que eles vão pras quartas de final da Champions League. Por incrível que pareça, é um time de uma cidadezinha minúscula, né? Um time que joga lá no gramado sintético deles lá. E que, cara, é praticamente inexplicável. Porque, pra quem não sabe, a temporada na Noruega começa, acho que em fevereiro ou março. E termina em novembro, acho que é isso, né? Deixa eu ver aqui. Eles realmente jogaram pela última vez pelo campeonato deles lá no... Cadê? Aqui, ó. 21 de novembro, né? Depois daqui eles jogaram Champions League e amistosos. Mas basicamente os caras estão numa espécie de entre-temporada. Eles estão numa pós-temporada, ou numa pré-temporada talvez, dependendo do ângulo, né? Eles estão jogando só Champions. Isso é muito curioso, porque ao mesmo tempo em que deixa os jogadores mais frescos, né? Menos cansados, e tem mais tempo de preparação, eles também estão com menos ritmo de jogo, digamos assim, mas não fez falta, porque os caras patrolaram os últimos 3 times grandes que passaram por cima, que vieram pra frente deles. Então eu tô achando que os caras vão cometer o crime mais uma vez, dessa vez contra o Sporting. Beleza, rapaziada? Eu acho que vai acontecer. O Bodo Glimt é tão louco que eu comecei a aprender o time dos caras já, né? O Haug, o Hog, os principais aí, o Elvien, o Blomberg, eles não vão deixar escapar isso aqui. Eu acho que eles vão passar. E Leverkusen e Arsenal, eu acho que talvez seja o confronto mais desequilibrado junto com o Atlético de Madrid contra Tottenham. O Leverkusen deu uma melhorada também, né, depois daquele início de temporada em que eles demitiram o técnico lá, foi horrível. Mas, obviamente, ainda não é um time que tem nenhuma capacidade de fazer frente ao time do Arsenal, creio eu. Eles perderam para o Union Berlin recentemente, no jogo de volta contra o Olympiacos eles tiveram que se segurar para aguentar um 0-0, né, não conseguiram propor jogo e fazer realmente
o Olympiacos parecer menor do que eles, pareceram do mesmo tamanho, em termos de força, né? No campeonato alemão aqui eles estão em sexto ainda. Não é tudo aquilo, cara. Não é um time que vai conseguir fazer frente pro Arsenal de jeito nenhum. Eu imagino que o Arsenal ganhe com tranquilidade os 2 jogos. Beleza, rapaziada? Acho que o Arsenal passou por um momento meio turbulento na Premier League ali. Depois meteu uma goleada no Tottenham. Não sei como é que eles vão estar nos próximos jogos da PL. Mas eu acho que mesmo que o Arsenal não faça grandes jogos, eles ganham isso aqui. Nem que seja com gol de escanteio do Gabriel Magalhães. Beleza? Acho que eles passam com muita facilidade. E isso já é uma outra coisa que eu queria falar sobre o caminho pra final. Ó, a minha previsão é PSG contra Liverpool nas quartas. E depois o City contra o Bayern de Munique nas quartas também aqui desse lado da chave, né? Tu pode ver que são 4 times absurdos, pô. São 4 times fortíssimos, difíceis de ganhar, né? Então esse lado da chave, o lado que eles chamam de lado prata, ficou muito mais forte na minha modesta opinião, tá? E aí entre PSG e Liverpool, City e Bayern de Munique, eu não sei o que vai acontecer. Imagino que podemos ter uma final PSG contra Bayern de Munique, né? Pensando pelo que os times estão jogando hoje. E aí vou sonhar com o Bayern na final, porque, né, PSG de novo, ninguém aguenta. E do outro lado, o lado azul, eu acho que ficou muito mais tranquilo, digamos assim, né? Por quê? Porque eu imagino que vai passar o Arsenal e vai passar o Bodo Glimt aqui, né? Vai ter uma quarta de final em que o Arsenal... Aí vai ser demais pro Bodo Glimt, né? O Bodo Glimt não é tudo assim também, creio eu, que na hora que trombar contra o Arsenal vai perder. Então eu imagino o Arsenal na semifinal, com um caminho muito claro. Eu acho que eles não vão ter tanta dificuldade nem contra o Leverkusen, nem contra o Bodo, se for o caso, beleza? Newcastle contra Barcelona. Vamos botar que o Barcelona passe. Assim, eu tô achando que vai dar Newcastle, tá? Eu tô achando que o Newcastle vai punir o Barcelona. Mas vamos dizer que passa o Barcelona, que é o mais óbvio, né? E contra o Atlético de Madrid. Eles vão se matar ali, né? Porque a gente sabe que é o tipo de jogo que, em teoria, o Barcelona é favorito. Mas a gente acabou de ver o Atlético de Madrid demolindo o Barça, né? Na Copa do Rei. Então, não se sabe o que vai acontecer, mas vai passar um time forte pra semis aqui, né? Enquanto do outro lado a gente tem 4 times fortes, fortíssimos, né? Desse lado aqui... Eu acho que o Arsenal tem um caminho livre até as semifinais, basicamente. Eu tô exagerando um pouquinho, óbvio que futebol é futebol, pode acontecer tudo, né? Mas eu acho que o Arsenal tá já... Eles têm um caminho muito, muito acessível para as semifinais, beleza? E aí o Arsenal contra o Barcelona, ou contra o Atlético de Madrid, ou contra o Newcastle, aí já não sei o que vai acontecer, né? Imagino que se for contra o Barça, pode ser que dê jogo, o resto eu acho que passa o Arsenal, né? Então eu tô pensando numa final de Bayern de Munique contra Arsenal aqui, né? Pode acontecer, pode não acontecer, mas nesse momento pra mim seria a minha previsão. E aí claro que na final 3-0 Bayern de Munique com o hat-trick do Harry Kane. Isso aí é evidente, né? Mas deixem nos comentários pra vocês quem que passa nos confrontos aí, qual que é a final projetada que vocês estão pensando na cabeça de vocês, fechou? E obviamente se você não for inscrito, se inscreva no canal, porque quando tiver rolando esses confrontos, eu faço pós-jogo das partidas assim que elas acabam. Então eu estarei aqui comentando, por exemplo, Manchester City contra Real Madrid, quando acabar, né? O jogo do Tottenham contra o Atlético, com certeza. Então se inscreva aí e junte-se à nossa comunidade, beleza?